Aleluias! Oh, aleluia! Poder sentar, igreja. Amém, amém. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluias. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 3 versículos, o 1, 2 e o 3. E depois nós vamos para Lucas 18. Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim, versículo 1, 14, 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Até aqui por enquanto. Aí nós já vamos lá para Lucas capítulo 18. Também nós vamos ler a partir do versículo 1, mas por enquanto deixa só aberto que nós iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Já ouvimos Tua voz através dos louvores, da adoração. O Teu Espírito fluiu livremente no nosso meio, nós podemos Te sentir. Neste momento, Senhor, nós queremos que a Tua palavra traga um impacto sobre a nossa vida, que ela traga edificação, traga sabedoria, conhecimento, que ela traga disciplina, ou seja, ensino sobre cada um de nós, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações essa noite. É muito comum alguém procurar Jesus em busca de uma solução de algo que está passando, sim ou não? Jesus andava nas cidades e as pessoas sabiam que Ele curava, que Ele libertava, que Ele fazia sinais, fazia prodígios, fazia maravilhas. Então, todas as pessoas que estavam enquadradas em alguma dessas necessidades, que ouviam falar de Jesus e que criam que Ele era o Filho de Deus, o procuravam para que tivesse o alívio das suas almas. Pois o próprio Cristo havia falado: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, um dos pontos pelos quais nós buscamos a Jesus é para ter as nossas cargas aliviadas, retiradas, e encontrarmos descanso, encontrarmos cura, encontrarmos paz. Vemos em Jesus a possibilidade de ficarmos livres de tudo aquilo que nos aflige, e por isso nós buscamos a Ele, e sempre que o buscamos, encontramos exatamente aquilo que procuramos: o alívio, a cura, a paz. Todas essas coisas nós encontramos em Jesus. Mas hoje nós queremos tratar de algo um pouco além do que nós alcançamos em Jesus da forma que falei. É algo que precisa de uma fé longânima,
ou seja, duradoura, uma fé que vai perdurar dentre todas as circunstâncias, uma fé que precisa estar ativa até que Jesus volte. Esta fé tem a ver com a fé que nós temos na vida eterna. É uma fé que precisa durar até a volta de Jesus. Nós vemos pessoas na Bíblia, por exemplo, 10 leprosos foram curados, apenas um teve um encontro real com Jesus, mas eles foram curados. Multidões foram curadas quando Jesus estava nas cidades, viram seus sinais, viram seus prodígios, mas nem todos eles foram salvos. Eles provaram dos benefícios de Jesus. Deus foi glorificado, mas as pessoas não foram salvas, porque a fé deles alcançava apenas alguns favores de Jesus. E Jesus não tem problema nem dificuldade alguma de dar o favor que alguém precisa. Porém, Jesus trata de algo superior, maior, e que precisa encontrar em nós uma fé perseverante, uma fé que não desfalece nunca. É a fé que nós temos, que Jesus nos deu a vida eterna. Por isso nós vemos ele dizendo para os seus discípulos lá em João 14, que não ficassem com seus corações conturbados, preocupados, porque na casa do Pai há muitos aposentos, ou moradas em algumas traduções. E ele disse que se não tivesse, ele não teria dito, vou preparar lugar. Mas ele disse, se eu for, eu voltarei outra vez. E levarei vocês para que onde eu estou, vocês também estejam. Nós sabemos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele enfrentou aquela cruz no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou aparecendo aos seus discípulos por um período de 40 dias, após a sua morte. Apareceu para cerca de 500 discípulos, que viram Jesus ressuscitado. E ele declarou aos seus discípulos que ele voltaria. Quando ele foi assunto ou levantado aos céus, os discípulos estavam olhando para as nuvens, porque ele foi tomado pelas nuvens, e os anjos do Senhor disseram, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, há de descer, da mesma forma, há de vir outra vez. Então existe uma fé que nós precisamos ter neste retorno, nesta volta, porque isso é que vai definir se nós estamos no reino de Deus ou apenas usufruindo dos benefícios do reino. A nossa fé, ela precisa estar principalmente firmada na vida eterna. A grande expectativa do cristão precisa ser a vida eterna. Uma das coisas mais importantes que Cristo trouxe para a nossa vida foi o poder da ressurreição. Quando ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então existe uma vida abundante, por isso que ele diz em João 10:10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Veja que ele faz um contraponto. O ladrão vem para matar, ou seja, não para trazer vida. Vida curta, aquele que mata diminui a vida. Vem para roubar e vem para destruir. Ele vem para tomar o que é nosso, ele vem para destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Logo, Jesus está contrapondo-se a esta ação do ladrão. O ladrão rouba,
O ladrão mata e o ladrão destrói. Então a vida de Jesus, ela é abundante por quê? Porque ela nunca termina, porque ninguém rouba e ninguém pode destruir. Logo, ele tem uma vida que é abundante para nós em todas as áreas. Não só porque ela dura para sempre, mas como nesta vida que Jesus nos dá, ela tem todo o suprimento necessário para nós cumprirmos o propósito dele sobre as nossas vidas. Por isso que ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas que ele estava falando era: não se preocupe com o que comer, com o que vestir, essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo: quem busca o reino de Deus, quem tem o Filho, ele tem vida e vida com abundância, ele tem todo o suprimento necessário, não terá falta de nada, pois ele tem Deus, e quem tem Deus não necessita de absolutamente mais nada. Então Jesus está trazendo uma esperança para os discípulos, de que ele voltaria. Esta fé na vida dos discípulos, ela durou até a morte deles. Jesus não voltou no período dos discípulos, mas ele deixou uma promessa. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos viveram nessa expectativa, nessa esperança, pregaram este evangelho do retorno de Jesus, pregaram que Jesus viria, e eles fizeram isso até o seu último dia de vida. Eles não viram Jesus voltar, mas eles foram até onde Jesus está, por causa da fé, da persistência, de não desistir daquela esperança, daquela expectativa. Os discípulos, principalmente os apóstolos, eles enfrentaram dias terríveis de perseguição, onde os homens, aquelas pessoas, homens e mulheres, crianças, que ousavam professar o nome de Jesus, eles eram mortos. Os discípulos, exceto João, todos eles foram martirizados, ou seja, mortos por causa do evangelho. Mas eles tinham essa expectativa, que no retorno de Jesus, todas as coisas seriam restabelecidas. Então não interessava para eles abandonar esta fé, ainda que custasse a sua vida, porque o que está por vir é muito além. Paulo chega a dizer: as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ou seja, aflições, problemas, dificuldades, ele está dizendo, não dá para se comparar com aquilo que está para se manifestar sobre as nossas vidas. E qual eram essas aflições que Paulo tratava? Prisões, calúnias, difamações, dor de chicotadas, humilhado em praça pública. E ele olha para essas aflições que ele está vivendo e diz: essas aflições do tempo presente não dá para se comparar com a glória que vai se manifestar quando Jesus vier. Ele disse: vale a pena suportar todas essas aflições do tempo presente, porque o que está por vir é extraordinário, é sobrenatural. Quando nós tiramos o nosso foco do tempo presente, das aflições que vivenciamos, e colocamos o foco no que está por vir, logo nós nos alegramos, porque o que está por vir é Jesus que está trazendo, e nós sabemos que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele nos garante algo que ele tem capacidade de realizar. Então nós precisamos ter fé, sim, para cada obstáculo do dia a dia. A gente precisa de fé para viver cada dia, porque o próprio Cristo disse que não estejas preocupado
com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos de fé para enfrentar cada dia, porque cada dia tem suas dificuldades. Nós precisamos de fé para enfrentar problemas mais longos e duradouros que surgem na vida de alguém. Nós precisamos de fé para tudo, mas nós precisamos principalmente manter uma fé salvífica, uma fé na expectativa do que está por vir. Quem está esperando Jesus não é levado por todo vento de doutrina, não é levado por qualquer influência do maligno, porque quando nós conhecemos o que está nos esperando, nós não trocaremos de forma alguma por pratos que este mundo pode nos dar. Pratos de momentos que pode trazer algum prazer, mas que o final é morte, é destruição. Tudo que esse mundo oferece, que chama de bom e prazeroso, o final sempre tem consequências. Até as coisas mais simples. Tudo que o homem inventa para trazer prazer, sempre trará dano. Vou usar uma coisa bem simples, que nem pecado é. O açúcar. Tem nada mais prazeroso? Imagine o café sem açúcar, imagine o suco sem açúcar, e tantas outras coisas, como seria? Como é difícil para algumas pessoas quando alguém diz, você não pode comer mais açúcar. Não é assim? É uma coisa simples. Mas até isso traz um prazer ao paladar, mas a longo prazo traz um prejuízo. Traz inflamação para o corpo, traz Alzheimer. Tudo isso por causa do açúcar. Mas traz um prazer momentâneo, não traz? E eu não estou aqui pregando para ninguém deixar de comer açúcar. Apesar de eu achar que nós deveríamos deixar. Mas eu estou apenas usando um exemplo. Imagine as coisas que até para este mundo são ilícitas. O dano que ele traz. Então tudo que traz algum prazer momentâneo para o homem, sempre trará consigo um prejuízo. Ou a curto, ou a longo prazo. Então quando nós pensamos que precisamos abrir mão dos prazeres deste mundo, queridos, nós não estamos abrindo mão, na verdade não é de prazeres, nós estamos abrindo mão, é de problemas, é dificuldades, é lutas. Nós precisamos entender que a mente que Jesus nos deu, a mente de Cristo, o Espírito que habita em nós, ele nos traz discernimento das coisas, para nós sabermos o que de fato vale e o que não vale. E dentro dessas coisas que não vale, são as coisas deste mundo, comparada àquilo que Jesus tem para cada um de nós. Logo, por que nós servimos a fé em Cristo? Porque sabemos que ninguém tem jeito para a morte, mas Jesus tem. Ninguém pode resolver o seu problema, o nosso problema da morte. Mas Jesus tem. Por isso nós servimos a Ele. Por isso nós estamos sendo guiados por Ele, porque Ele está nos levando para um caminho de vida. Um caminho de vida eterna. Nós esperamos Jesus, porque sabemos que na sua volta Ele trará consigo os nossos corpos espirituais, para nós podermos viver eternamente. Mas quando nós falamos a respeito disso, muitas pessoas acreditam em tudo isso que eu estou falando, mas poucas pessoas esperam. Poucas pessoas mantêm-se firmes nessa expectativa. Muitas acreditam em tudo isso, se alegram quando ouvem, até diz um sim, mas vem as dificuldades da vida e logo abre mão. Vem as dificuldades deste mundo, as
as perseguições, e a pessoa abre mão, porque ele quer uma vida eterna, mas ele não quer as aflições do tempo presente. Só que quando alguém abre mão de enfrentar as aflições, ele se lança em aflições ainda maiores. Não tem como fugir das aflições, tem como enfrentá-las. Ou enfrenta ou cede. E quem cede, abre mão de esperar esta vida que está por vir em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar com a nossa fé firmada. Jesus disse, olha, não se alegre, porque os demônios sujeitam a vocês. Antes, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Sempre que o problema, a dificuldade surgir na sua vida, lembre-se, o teu nome está escrito no livro da vida. Então não tem nada que possa trazer tristeza duradoura para alguém que se alegra em ter o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém imagina, tudo deu errado para os padrões terrenos, imagine os discípulos indo pregar o evangelho, sendo preso e sendo morto. Parece que foi algo que deu certo? Na verdade, parece uma missão frustrada. Alguém está indo pregar o evangelho, é preso e é morto. Não dá a impressão que a pessoa fracassou? Não deu certo. Alguém pode dizer, a pessoa pregou o evangelho, e cadê? Jesus não honrou? Cadê as conquistas que ele teve em pregar o evangelho? Cadê as casas que ele conseguiu? Os carros? A família? Dá uma aparência que ele teve a sua vida frustrada. Mas na verdade, querido, Jesus trará consigo a recompensa. Nós precisamos trabalhar para Jesus, trabalhar para a sua obra, primeiro, porque nós fomos salvos pelo trabalho de alguém. Para nós hoje estarmos ouvindo o evangelho, muitas pessoas morreram além de Jesus. Fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, há 1000 anos atrás, poderia ser nosso último dia de vida. Há 500 anos atrás, no Brasil, poderia ser nosso último ano de vida, ou dia. Mas hoje nós estamos pregando aqui com esta liberdade, saiba, querido, não despreze a liberdade de cultuar o Senhor, porque esta liberdade foi comprada com o sangue de Jesus e com o sangue de muitos e muitos homens de Deus. Pessoas que não temeram a afronta, pessoas que não temeram anunciar o evangelho, sabendo que eles mesmos não iriam usufruir aqui na terra daquilo que eles estavam conquistando, mas sabendo que alguém iria usufruir, e este alguém somos nós. E a pergunta é, como nós estamos honrando este sacrifício dessas pessoas lá de trás, para que nós tivéssemos liberdade? Pessoas dedicaram a sua vida total à oração. Nós estamos vivendo um tempo onde orar é dizer meia dúzia de palavras em alguns minutinhos de culto. Mas nós somos filhos, resultados de pessoas que passavam noites orando, de igrejas que começavam a vigília 7 horas da noite e terminava 5 horas da manhã, orando para que Deus salvasse pessoas. Eles não estavam lá na vigília orando pelo carro, orando pela casa. Não, eles estavam orando por almas, para que Deus salvasse. E Deus salvou.
e tem salvado. Nós precisamos resgatar esta expectativa nos nossos corações de que a vida é muito mais do que aquilo que nós podemos viver no tempo presente. A vida é muito além. A geração, ela precisa trabalhar, queridos, esta geração, nossa geração, é passageira, assim como todas as outras. Agora, o que vai fazer diferença é para quem nós dedicamos a nossa geração. Nós dedicamos a nossa geração por nós mesmos. Se for, queridos, eu quero te dar notícia triste. Você não poderá usufruir, porque você não estará aqui mais. Nós precisamos entender que nós estamos aqui como mensageiros do Evangelho do Reino de Deus, na sua lavoura, que é a terra, e que são as pessoas, trabalhando para que não só as pessoas da nossa geração cheguem ao conhecimento de Jesus, mas que nós deixemos uma geração preparada para continuar o trabalho de resgatar almas para Cristo. Porque a vida que nós aguardamos, a vida que nós esperamos, não é neste corpo e não é nesta terra. Nós estamos em um período de colheita, aonde Jesus veio, conquistou esta colheita e separou lavradores, ceifeiros, pessoas para fazer esta colheita, que somos nós, que um dia fomos lavoura, mas alguém nos colheu, e nós precisamos colher outros. Então, a nossa vida, ela precisa estar pautada em quê? Em servir a Deus com integridade e deixar o Evangelho genuíno passar por nós e chegar até outra geração. Para quando nós partirmos, nós termos galardões nos céus. Os galardões, eles serão dados, não pela empresa que você conquistou, não pelas casas que você conseguiu construir, não pelos carros que você conseguiu comprar. Os galardões serão dados pelo serviço e pela obra que nós fizermos com relação ao reino de Deus. A nossa vida precisa estar pautada nesta palavra que Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei, para que onde eu estou, vocês também estejam. A nossa expectativa é aguardar o nosso Senhor, para estarmos juntos dele para todo o sempre. Precisamos estar com esta mensagem nos nossos ouvidos, com esta voz de Jesus dizendo: eu vou, mas eu volto. Porque este eu volto será o dia da nossa recompensa. Ou então, como Jesus mesmo disse, quem vive preocupado com essas coisas, com comer, com vestir, com o dia de amanhã, com o corpo, ele diz, são os pagãos, são os incrédulos. Eles que vivem preocupados com isso, porque eles não têm esperança no futuro. Então eles só podem se preocupar com o que é presente. Mas ele está dizendo, vocês não, vocês têm esperança no futuro, não precisam se preocupar com essas coisas. Antes você precisa se preocupar com a volta de Jesus, em agradar o seu Senhor. Quando ele voltar, o próprio Cristo deixou a parábola dos talentos. Quando ele voltar, o que nós fizemos com os talentos que ele nos deu? Nós vamos dizer, como aquele homem disse, eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou. Quer dizer, ele está dizendo, você é muito rigoroso, você é muito mau. Eu escondi aqui a moeda para quando o Senhor voltasse eu te devolver. Mas os outros não, os outros disseram, não, o Senhor me deu e eu vou trabalhar com elas. E quando o meu Senhor voltar, ele vai se alegrar comigo, porque se ele me deu 5, eu terei 10.
Então nós precisamos entender que Jesus nos resgatou do reino das trevas, trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, nos deu um novo coração, nos deu um novo entendimento, e precisamos viver baseado neste novo homem. E o novo homem não vive baseado no que é terreno, mas vive baseado no que é celestial. Jesus diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo. As pessoas estão lutando uns com os outros por coisas terrenas que eles mesmos não poderão usufruir. Quanto ódio, quanta revolta por causa de coisas terrenas. Quando na verdade o nosso foco, o nosso olhar precisa ser no alto. Precisa ser em Jesus. A cada dia nossa perspectiva é em como agradar o nosso Senhor. Acordar com expectativa: como eu posso te agradar, Senhor? Ajuda-me a te agradar, porque toda vez que nós agradamos Jesus, nós estamos agradando a nós mesmos, não nós carne, mas nós espírito, porque nós somos criados nele, e o espírito dele está em nós. Cada vez que Jesus se alegra com nós, quem se alegra somos nós mesmos. E quando a alegria do Senhor está em nós, nós somos fortes. E saiba, querido, só precisa de força aquele que precisa carregar alguma coisa, enfrentar alguma coisa. Por que é que Jesus nos faz forte? Porque é preciso de força dos céus para se manter firme nesta terra e para realizar a obra dele. Porque nós estamos a todo instante sendo rodeados com muitas tentações. Mas não são tentações que surgem assim dizendo: olha, venha por aqui que aqui você morre. Faça isso que o final é morte. É assim que a tentação vem? Não. A tentação, ela vem para distanciar os filhos de Deus da comunhão com a igreja, do convívio com os salvos. Porque é no ambiente onde os salvos se reúnem que o Espírito Santo está trabalhando em edificação na vida de cada um. Então, é aquela palavra que inclusive esta palavra que eu vou dizer, ela é usada por a maioria das pessoas que aplicam golpe, para você ver que é uma palavra que vem do maligno. Você merece. Você merece, já colocou muita gente no inferno. Alguém está lutando com um casamento e às vezes a situação não anda muito boa. Aí o diabo diz: você merece ser feliz. A pessoa diz: é verdade. Separa-se. E tem pessoas que já separou um bocado de vez e ainda não conseguiu ser feliz. O diabo, ele vai trabalhar dentro daquilo que a nossa carne deseja. O pecado, ele nasce a partir do desejo. O diabo alimenta o desejo, alimenta a nossa concupiscência. E se alguém der vazão a alimentar a concupiscência, ou seja, o desejo, o diabo vai encontrar um caminho fértil para destruir a vida da pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, aqueles que querem ser ricos caem em muitos laços. Alguém sabe o que é um laço aqui, né? Quando eu era criança, a gente armava laço nos ninhos das rolinhas, feita com crina de cavalo. A bichinha ia lá alimentar os filhos, pôr os ovos, proteger os ovos. Quando ia sair, o laço enforcava elas, presa no laço. O laço era sempre colocado em algum lugar que trazia aconchego, que tinha certeza que aquele pássaro ia gostar daquele ambiente. Os laços do diabo, eles sempre estarão naquilo que traz aconchego para as pessoas. As pessoas conseguem desejar as riquezas, as coisas desse mundo de uma forma tão profunda, que o diabo alimenta e começa a dizer: mas isso é normal, todo mundo faz.
final é que você vai se dar bem. Vai viver sofrendo, trabalhando para os outros. Não. Essa mercadoria está baratinha, não precisa perguntar de onde é. Compra. Você vai vender, vai ser barato, você vai ganhar muito dinheiro. E a pessoa se ilude, mal sabe ele que alguém morreu quando tomaram aquela carga. O diabo trabalha de forma sutil. Ele chega para alguém e diz: pagar imposto para quê? Todo governo não vou dizer a palavra. Tem até, não é a palavra do governo, certo? Essa que eu vou falar. É um ditado popular que diz assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos. Não caia nessa. Ladrão que rouba ladrão é ladrão também. Então o diabo ele tenta, todo mundo faz, isso aqui é normal. Só você quer ser o santarrão. Pague os impostos e você quebra. Não é assim? Você não vai ter lucro, porque o comércio do lado não paga. Então ele começa a seduzir as pessoas com coisas que são normais. Quando a pessoa menos espera, está 1 quilômetro distante da verdade. Está preso. Nós precisamos estar firmados nessa expectativa. Temos que sempre passar por este crivo, ou seja, Jesus volta hoje. Isso me traz alegria ou me faz refletir? Como fica o seu coração se você recebesse uma notícia, se assim pudesse ser, claro, de Jesus dizendo: olha, daqui 1 minuto, eu estou chegando aí. E não estou falando sobre ser salvo pelas obras, não. Eu estou falando se a sua fé está realmente aguardando Jesus. Precisamos estar sempre nessa expectativa. A gente acorda, a gente dorme esperando a volta de Jesus. Ou Jesus, na verdade, é uma espécie de amuleto, é uma espécie de guru que está ali para trazer benefícios para os nossos projetos. Eu sirvo a Jesus, porque se eu servir Jesus, né, eu vou ser abençoado, as portas se abrem. Se eu sirvo Jesus, eu vou ter um bom casamento. Se eu sirvo Jesus, né, a minha família vai ser abençoada. Se eu sirvo Jesus... Então, tem muita gente servindo Jesus e a única coisa que ele enxerga em Jesus é benefício terreno. Mas nós precisamos servir Jesus sabendo que Ele nos comprou. Alguém que é comprado pertence a outro. Se alguém quer fazer a sua própria vontade, não tem como fazer a vontade de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me, disse Jesus. Ou somos de Jesus, ou somos nossos. Alguém pode pensar, mas não é verdade. Ou alguém é de Jesus, ou alguém é do príncipe desse século. Não tem ninguém dono de si próprio. A questão é de que Senhor você quer ser. Você quer pertencer ou ser comandado, ordenado, mandado, se tiver mais alguma palavra, me lembre aí, por Jesus, que é alguém que para conquistar você, foi lá numa cruz, morreu por você.
Ou você quer ser de alguém que veio para matar, roubar e destruir? Porque não tem outro caminho, é só dois. Finalzinho, deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 18 de Lucas, no verso 8, diz assim: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto aqui tem a ver com a parábola daquela viúva persistente, na oração. Que ela vai lá diante de um juiz que não temia nem a Deus nem aos homens. E ele diz, julga a minha causa. E ele desprezava. Mas ela continuou insistindo. Até que um dia ele diz, ainda que eu não tema a Deus nem aos homens, eu vou julgar a causa desta mulher, para que ela pare de me importunar. E Jesus termina esta parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então ele está falando de persistência, de uma persistência que precisa durar até a volta dele. Uma fé que só serve para hoje, não espera Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé nessa expectativa pela volta de Jesus, 99,9% dos problemas da sua vida se acabam. Porque você vai descobrir que a sua vida não é mais sua. E se ela não é sua, os problemas também não são. Você pertence a Jesus. Você está esperando Jesus voltar. Se alguém te ofende, você diz, não, nem venha atrapalhar minha salvação. Não vou me ofender, porque Jesus está voltando. Ninguém poderá dizer diante de Jesus, mas o Senhor viu por que eu fiquei tão ofendida. Porque Ele vai dizer, querido, querida, ninguém foi tão ofendido como eu. Inclusive por você. Tem noção de quantas ofensas nós já fizemos a Jesus no passado? Quantos não nós dissemos? Quantas vezes o Evangelho foi explanado para nós e alguém disse, você quer aceitar Jesus? E a gente disse, não, agora não. Né? A gente pensava, e o carnavalzinho? Né? E a cervejinha gelada? E os amigos? Não, agora não. E como Jesus foi bom conosco, né? Esperou, nos deu tempo, e nós vencemos esta fase. Mas não quer dizer que nós não negamos, por muito tempo. Então nós não podemos dizer, eu estou aqui, sou salvo, porque eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano. Não, queridos, a Bíblia diz, todos pecaram, e separados foram da glória de Deus, foram destituídos. Toda a humanidade. Mas Jesus, pela sua misericórdia, nos deu oportunidade, e tem dado oportunidade a cada dia, porque a Bíblia diz que alguns têm a volta de Jesus por tardia, mas na verdade Ele está sendo longânimo, para que ninguém se perca. Ele está esperando, a pessoa está lá pecando, e Ele não vem. Por que Ele não vem? Porque Ele quer que aquela pessoa se arrependa, pare de pecar, e se renda a Ele, tenha também os seus pecados lavados. Ele está nessa expectativa, nessa esperança, por isso Ele não veio ainda. Mas vai chegar um dia, determinado por Deus, que esse tempo de graça vai findar, não vai durar pela eternidade. Chega um dia que finda. Falo num contexto geral, porque num contexto individual,
ele tem terminado na vida de muitas pessoas. Pessoas têm terminado este período com 15 anos, com 16, com 18, com 20, com 30, com 100, mas termina. Pode passar nesta vida sem todas as coisas desse mundo, mas nunca passe por ela sem Jesus. Porque quem se depara do outro lado sem Jesus, nunca mais haverá um pregador dizendo, arrependa-se. Pelo contrário, haverá um sentimento terrível de saber que nunca mais poderá estar com Deus. O maior sofrimento do inferno não é o fogo ardente, não é o enxofre, não é saber que o diabo estará também sendo condenado lá juntamente com a pessoa. A maior dor do inferno é a ausência eterna de Deus. É saber que nunca mais terá Deus. Então pensemos bem sobre tudo isso. Vivamos um evangelho pautado no que realmente é o evangelho. O evangelho não é uma comunidade que se reúne apenas para o lazer. O evangelho não é uma comunidade que se reúne apenas para a diversão, que se reúne apenas para comer junto, apesar de ser muito bom. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós seguimos o evangelho não pela diversão que terá no culto, mas porque nós reconhecemos que Jesus pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. E por isso nós nos reunimos para adorá-lo, para glorificar o nome dele, porque ele nos libertou do pecado, porque ele nos trouxe vida, e porque ele nos garantiu uma eternidade com Deus, repleta dos seus benefícios, repleta de alegria, de gozo, de paz. Uma nova humanidade criada em Jesus, chamado de o último Adão. A primeira criado no primeiro Adão, criado da carne. A segunda criada do Espírito, porque Jesus é Espírito. E Ele nos criou como seus filhos, em Espírito, para vivermos uma vida plena nele. Por isso, queridos, por fé, nós já podemos viver toda a glória do reino de Deus. Não permita que as coisas desse mundo ofusquem o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Você pertence a Ele. Você está selado. Alguém pode olhar para você, olhar para nós e nos ver tão iguais quanto todo mundo, mas Deus olha para nós e vê o selo do seu Espírito. Na volta de Jesus, os seus anjos sairão a recolher, e vai recolher apenas aqueles que têm o selo, que têm a marca, que tem o Espírito. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Podemos estar numa multidão, somos achados por Ele. Ele não nos perde de vista, porque aonde você for, Ele estará contigo. Porque o Espírito dele está conosco, nos conduzindo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não interessa o que passa. Pessoas morreram
nas arenas, comidas por leões, por causa do nome de Jesus. E sabe como eles morriam? Cantando, louvando, porque eles estavam felizes. Pasme, eles estavam felizes, por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Alguém alegre, dizendo: louvores seja dado ao nome de Jesus. Daqui a pouco aqueles portões vão se abrir, e leões famintos vão nos estraçalhar. Mas assim que isso acontecer, ninguém nem nada nunca mais poderá me tocar, porque a minha alma está guardada em Deus. É muita preocupação com este corpo, queridos. Quem amar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perdê-la, ganhá-la. Viva pautado no que Jesus tem para você, para nossas vidas, e nós viveremos a plenitude do Evangelho. Jesus tem para nós dons, Jesus tem para nós talentos, Jesus tem para nós a revelação, Jesus tem para nós a percepção do reino de Deus. Mas alguém pode dizer: por que é que nós não estamos vendo isso? Porque em vez disso nós estamos pedindo só coisas materiais, sendo que se pede as espirituais, as materiais já estão no pacote, já vem junto. Quem tem o Espírito vai ouvir a voz dizer: vá lá, pegue um peixe que tem umas moedas lá dentro, você pagar a conta. Quem vive pelo Espírito vai dizer: pegue aí 5 pães, 2 peixes, reparta e dê aí para 5.000 homens. Demos, Senhor, recolha, porque sobrou. Quem tem o Espírito pode declarar a multiplicação, pode viver o sobrenatural de Deus. Quando nós temos o Espírito, Ele revela que tipo de vida Ele tem para cada um de nós. A coisa mais preciosa, mais importante que nós precisamos é o Espírito. O Espírito de Deus, que Ele venha sobre nós, que Ele flua sobre a nossa vida, porque, queridos, quando o Espírito de Deus, Ele começa a se apossar do nosso corpo, nós tomamos abuso do pecado, nós abominamos o pecado, nós nos distanciamos do pecado, porque ele nos enoja, porque nós temos o Santo de Deus em nós. Nós passamos a viver uma vida plena, isso que Jesus tem para nós, uma vida plena, uma vida cheia, uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural. Jesus tem para nós, a igreja que Jesus criou, é uma igreja de sinais, de prodígios, de maravilhas. Se prepare, queridos, para doenças chamadas de incuráveis, de patologias, de doenças psicossomáticas, de todo o mal desta humanidade. Prepare-se para essas pessoas entrar na igreja e saírem plenamente curadas. Prepare-se para vir num culto normal, culto como esse, e ver uma pessoa entrar aqui com uma perna só e sair com 2. Prepare-se para pessoas entrarem aqui com problemas de saúde insolucionáveis e sair daqui em plena saúde. Prepare-se para pessoas entrarem nas nossas reuniões, tateando pelas paredes porque não enxerga, e eles sairão guiando até quem enxerga. Pessoas entrarem sem ouvir, sair ouvindo e falando.
A igreja de Jesus, ela é uma igreja espiritual, extraordinária, sobrenatural. É Deus morando com os homens, é Deus morando nos homens, é Deus agindo sobrenaturalmente sobre a nossa vida. Prepare-se, pessoas não aceitarem sepultar os seus mortos antes de um crente orar por ele, porque não serão poucos os que serão ressuscitados no nome de Jesus. Uma igreja poderosa. Esta igreja já existe. Jesus fundou ela. Mas ele tem encontrado dificuldades de encontrar pessoas que se dizem cristãos, que crê nisso. Que acredita que a igreja é realmente isso. Nós vivemos um tempo tão difícil que quem realiza o milagre no nome de Jesus é que tem que explicar que se foi Jesus ou não. Porque a primeira coisa vai dizer, Jesus não faz mais isso. Deve ser um falso profeta. Porque as pessoas estão vivendo uma religião, que eles estão no controle. Nada pode sair dali, do controle deles. Mas a igreja de Jesus, ela flui de forma poderosa e grandiosa, é quando Jesus está no controle e nós somos os controlados. Aí a igreja flui. A igreja flui. É isso que Deus tem para a nossa vida, é isso que Deus tem para esta cidade, é isso que Deus tem para a nossa família. É poder de Deus, é Jesus demonstrando que Ele realmente está em nós. É Jesus realmente dizendo que Ele se encontra no meio das nossas reuniões. É o sobrenatural que diz se Jesus está ou não. Porque o natural não precisa de Jesus para realizar. O homem, ele estuda, ele se desenvolve e consegue realizar. Mas o sobrenatural não. Só Jesus pode realizar. Então busquemos este Espírito, tenhamos uma mente fixada todos os dias. Jesus veio, morreu, ressuscitou, me deu o seu Espírito e Ele voltará, e eu estou esperando. A minha vida é pautada na volta de Jesus. Jesus está voltando, eu vou viver este dia esperando Jesus voltar. Vou viver todos os dias da minha vida, nós precisamos ter isso na nossa mente, todos os dias da nossa vida, na expectativa da volta de Jesus. Esta fé precisa ser desenvolvida, a cada dia, a cada momento. Porque ele perguntou, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O que é que ele está dizendo? Será que ele vai encontrar alguém esperando ele? Ou será que ele vai dizer, vai tocar a trombeta, dizer para os anjos, recolha, e alguns cristãos vão dizer, espera aí, o Senhor quer me tirar? Quer me levar para onde? E a casa que o Senhor me prometeu? E o casamento? E a Ferrari? Tem muita gente dizendo que está esperando, servindo a Jesus, mas não está esperando Ele. Está querendo vivenciar os benefícios, mas esperando Ele não está. E isso tem a ver com a conduta de vida que essas pessoas vivem. Tem muita gente vivendo o cristianismo sem Cristo. Isso é plenamente demonstrado no comportamento, na forma que vive, nos relacionamentos, nos negócios. Se perguntar, você é cristão? Sou, da igreja tal.
Mas a Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto. O cristão de verdade não precisa sair dizendo que é. Os seus atos, sua vida, demonstra que é. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos encher dessa expectativa da volta de Jesus. Queridos, não tem outro sentido de nós estarmos aqui se não for por causa de Jesus. É por esta volta. É quando realmente nós poderemos usufruir tudo que Ele tem para nos dar, sem nunca mais termos que enfrentar perseguições, lutas, nem dor, nem tristeza, nem angústia. É quando ficaremos realmente livres de todos esses males. É quando Jesus voltar. Então é a nossa fé, é a nossa expectativa, é a volta dele. Vamos orar? Tem um hino, eu não sei se Ellen conhece, né, que eu também não conheço, mas é só umas estrofes. Era minha mãe que cantava, né? Que ela dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Vai, filha, canta. Quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Pega o microfone. Venha, filha. Ellen vai me ajudar. Venha, o que você sabe é mais do que eu. Vamos cantar esse hino, glória a Deus. É porque saber não quer dizer ser entoado, né? Não basta saber a letra. Vamos lá, tá? Vamos. Cante. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem deixar os riscos, é isso, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não, quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Isso. Nós estamos treinando. Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vamos tentar agora, bora. Vamos tentar agora. Estamos tentando ensaiar aqui. Vamos lá? Vá. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem deixar os Cristos. Quem não quer deixar o mundo, não? No céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Glória a Deus. Deus é misericordioso e os irmãos também, né? Glória a Deus. Amém. Vamos ensaiar mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque saber que temos moradas e que o Senhor vem nos buscar para vivermos contigo por toda a eternidade. Isso faz sanar toda e qualquer tristeza ou angústia da alma de alguém. Saber que no final nós já vencemos. Por isso que o Senhor disse: eu venci o mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos a certeza, ó Pai, que aconteça o que acontecer no tempo presente, nunca se haverá de comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Um tempo sobrenatural, um tempo poderoso, um tempo de glória e um tempo eterno para todo sempre. É o que nós estamos esperando, o que nós estamos aguardando. Oh Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente, a nossa alma, nosso coração esteja plenamente na expectativa da tua volta.
Vem, Senhor Jesus, nós esperamos ardentemente pela tua volta. Oh, Pai, não permita que as coisas terrenas, os desejos materiais, venham, ó Pai, atrapalhar nossa expectativa da tua volta, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua presença sobre a nossa vida. Fala, ó Pai, com cada irmão, fala conosco. Fala através de sonhos, de revelação, fala no coração, mas fala, Jesus. Vem, Senhor, e aviva a tua obra no meio de nós. Faz-nos viver pelo Senhor, viver no Senhor, faz-nos viver no Espírito, cheios da tua glória, cheios da tua presença. Oh Deus, que sejamos como tochas de fogo acesa, ó Pai, nesta cidade, neste país. Oh Deus, em nome de Jesus, glória seja dada a ti. Manifesta a tua glória. Oh, rebacola sememai, naku serebabuba que debecanta chocoboroko tolobosai. Oh, Deus Todo-Poderoso, glorifica o teu nome na nossa vida. Pai, traz uma unção de alegria sobre cada alma aqui esta noite, Pai. Testifica a tua presença no nosso meio, operando os teus milagres, os teus sinais e as tuas maravilhas, Pai. Que caia por terra toda tristeza e que venha a alegria do teu Espírito sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito nesta noite. Traz uma fé inabalável. Vem, Senhor, sobre cada vida. Vem sobre cada vida. Traz este relacionamento com o teu Espírito. Traz este relacionamento do cristão com o teu Espírito, Pai. Para a glória do teu nome. Esse anseio, esse desejo de te agradar, de fazer a tua vontade, de seguir as tuas orientações, o teu conselho, de viver uma vida pautada na tua direção, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos apresentar diante de ti todas as necessidades da tua obra. Apresentamos, ó Pai, o aluguel desta igreja, conta de água, de luz, a internet, as despesas cotidianas. Senhor, nós apresentamos diante de ti. Abençoa o teu povo, ó Pai, para que eles tenham com que te honrar na tua casa. Abençoa o teu povo, ó Pai, com alegria de ofertar, com alegria de dizimar, de primiciar. Traz, ó Pai, este prazer, traz esta alegria a cada coração. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante. Abençoa cada vida, ó Pai, que tem prazer em ver a tua obra avançar, para a glória do teu nome. Que haja da tua abundância sobre a vida da igreja, para a glória do teu nome. Que enquanto te esperamos, Senhor, sabemos que sempre haverá cestos cheios da sobra daquilo que o Senhor nos dá. Sabemos que estamos seguros em ti, Senhor. Sabemos que estamos seguros nos teus braços e que nada nos faltará, de que a tua abundância sempre estará sobre a nossa vida, sem que haja necessidade de preocupação, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém